Oi, gente! Hoje a nossa conversa é sobre varejo e mercado de alimentos. Nesse bate-papo está conosco Alexandre Carreteiro, presidente da PepsiCo no Brasil. O show business começa agora. Formado em administração de empresas, ele foi vice-presidente da Nestlé na América do Norte e CEO da empresa no Caribe. Por 2 décadas, atuou no setor de bens de consumo, alimentos e bebidas, em mercados que incluem Brasil, América Central, Europa, Ásia e América do Norte. Vamos falar agora com Alexandre Carreteiro, presidente da PepsiCo no Brasil. Bem-vindo, Alexandre. Olá, Sônia. É um prazer estar aqui com você. O prazer é todo nosso. Vou começar com uma pergunta muito simples. Como é que é feita a Pepsi? Bom, pergunta simples, mas que merece uma explicação, porque a PepsiCo, né, quando nós falamos de PepsiCo, a gente sempre lembra da bebida Pepsi. Mas, de fato, a PepsiCo é uma empresa que estamos celebrando 70 anos no Brasil. É uma empresa que nasceu nos Estados Unidos e que tem 2 grandes divisões: alimentos e bebidas. Hoje, a nível mundial, alimentos é 55% das vendas e bebidas 45%. No Brasil, 90% é alimentos e 10% bebidas. Então, nós temos uma empresa cheia de produtos, né? Temos PepsiCo, nós temos Pepsi, temos H2O, temos Gatorade, temos snacks com Doritos, com Ruffles, com Cheetos, Toddy, água de coco, quero coco, aveia Quaker, enfim, uma empresa com muitos produtos. Você acredita que a Pepsi, no Brasil, vai crescer muito no setor de bebidas ou já é uma porcentagem tradicional, a Pepsi ter só 10% do mercado? Nós temos oportunidade de crescer em toda a nossa gama de produtos. De fato, nós construímos um plano para poder dobrar o nosso faturamento no Brasil. Isso foi feito em 2021, para poder dobrar. Então, as 2 divisões estão crescendo muito expressivamente. Mas eu diria que o nosso portfólio, ele toca em todos os momentos do dia, né, do café da manhã até o jantar, e estamos trabalhando para trazer cada vez mais saudabilidade e também ter produtos indulgentes, mas com perfil nutricional adequado, porque a pessoa também quer um sabor, né, quando consome um snack salgado, um refrigerante, quer um sabor. Então, é muito positivo. Com a importância hoje do ESG, o que a Pepsi está fazendo nesse sentido? Conta um pouquinho para a gente. Olha, Sônia, para nós ESG está realmente no nosso DNA, né? Não é de hoje, já vemos há vários anos trabalhando e eu diria que nós colocamos, no ano passado, criamos uma estratégia chamada de PepsiCo Positive, que é colocar o ESG na estratégia central da companhia. 3 iniciativas: agricultura positiva, então se trata aqui de transformar a agricultura, que hoje já é sustentável, em regenerativa. Cadeia de valor positiva, então eu posso dar exemplos aqui, o Todinho, ele tem já um canudo de papel, veículos elétricos, nós reciclamos as embalagens de PET e de salgadinho para fazer baú de caminhão, consumo de água, nós implementamos um MBR na fábrica de Itu, hoje nós temos... O que é uma MBR? MBR é uma membrana que filtra a água e nós podemos reutilizar toda a nossa água na fábrica, ou seja, nós temos 140 dias sem utilizar uma gota da água da municipalidade. Toda a nossa água é reutilizada. E desde quando vocês... Nós temos isso há 2 anos. Há 2 anos. E nós queremos replicar para outras fábricas. Inclusive, até nós mudamos a legislação. Essa água é potável. A gente pode até consumir essa água. Então, esses são exemplos aqui da cadeia de valor. E depois nós temos escolhas, onde falamos de produto e de pessoas, com diversidade e inclusão, que para nós é muito importante. Equidade racial, empoderamento feminino, enfim. Esses são os 3 grandes pilares de ESG. Como é que a pandemia afetou a venda, né? O faturamento de vocês? E como ele está hoje? Boa pergunta, Ana. Olha, a pandemia, né, primeiro eu queria destacar que a gente sempre colocou as nossas pessoas no coração de tudo na pandemia. 90% das nossas pessoas estão na linha de frente. São pessoas de fábrica, de vendas e de operações. As pessoas continuaram sempre trabalhando. Então, a gente teve um aumento no consumo, né? Snacks, por exemplo, os consumidores entraram em novos momentos de consumo. Recebiam mais em casa, então faziam mais aperitivos, faziam mais churrasco. E a nossa categoria de snacks, você tem marcas como Torcida, como Lay's, como Ruffles, que entraram nesses novos momentos de consumo. Então, houve um crescimento da categoria
E esse crescimento continua depois da pandemia, porque as pessoas continuam recebendo em casa, continuam consumindo na frente de um Netflix, vendo um filme à noite. Então, eu diria que essas mudanças de hábitos, tanto de consumo, mas também de venda, onde o e-commerce cresceu muito, elas estimularam a empresa e a gente vem continuando crescendo após pandemia. Nós fizemos um plano de poder acelerar o crescimento com muita regionalização. Então, o Brasil é tão grande que a gente precisa entender os sabores de cada região. Você tem um sul muito mais cárnico, com mais trigo. Você tem regiões do Brasil onde cada estado tem um nome diferente para um queijo. Então, a gente dividiu o Brasil primeiro em 4 países dentro do Brasil para poder capturar esses insights regionais. A gente está inovando muito com transformação digital. Então, assim, o consumo de snacks tem crescido muito no Brasil, porque ainda é baixo o consumo. A gente tem uma oportunidade gigante. Comparando com os Estados Unidos, outros mercados, nosso consumo é muito baixo. Tá? Então, a gente tem a oportunidade aqui de dobrar ou até triplicar. Triplicar? Num prazo de 5 a 10 anos, a gente tem a oportunidade, estamos investindo muito. Nós, esse ano, vamos investir 1,2 bilhões de reais, que é praticamente o dobro da média dos últimos 2 anos, pelo crescimento, pela expansão e pelas oportunidades regionais que o Brasil ainda tem. Quantas fábricas vocês têm e quantas vocês pretendem ter nos próximos anos? Nós temos 8 fábricas e a gente o que está é reforçando. Essas fábricas ainda tem espaço de desenvolver, então a gente agora está investindo em capacidade para essas fábricas, tá? Para produzir mais nas categorias. Elas são espalhadas? São, temos em todo o Brasil, temos do sul. Em termos de distribuição, isso é mais fácil, do sul até o Nordeste. O que é interessante, Sônia, dizer que esse ano são 70 anos, então a PepsiCo é a Alma Chips. E a Alma Chips é a American Chips, 2 empresas brasileiras, a American Chips de São Paulo e a Elma do Sul, que virou Elma Chips. Então, temos ainda muito espaço, porque o consumo no Brasil, o brasileiro é um consumidor, ainda um consumo de biscoito e chocolate ainda é mais alto do que snacks salgados. Então, a gente tem uma grande oportunidade e tem inovações muito interessantes. E o preço, biscoitos e chocolates, é mais ou menos o mesmo preço que snacks? Ou os snacks são mais caros, por isso que biscoito e chocolate talvez tenha... Biscoito é mais acessível, chocolate e snacks salgados são um pouco mais caros, mas no sentido que depende muito também de formatos. Então, a gente tenta trazer acessibilidade com tanto formatos menores, formatos maiores para a família. Então, a gente consegue tocar em todos os públicos. Marcas como Torcida, marcas como Fofura, depois nós temos Fandango, Cheetos, e Ruffles e Lay's. Então, conseguimos tocar em todos os públicos aqui. E agora estamos trazendo uma inovação, que é uma nova tecnologia, que é uma tecnologia de pop-up, de ar quente, um produto chamado Popcorns, que a gente acaba de lançar. E para trazer inovação e também trabalhar no segmento de saudabilidade. Não é assado, não é frito, ele é com ar quente. É um produto que sai com ar quente. Estamos em São Paulo, mas estamos progressivamente produzindo aqui no Brasil. Vamos produzir no Brasil. Isso vocês já têm no mundo? Já temos. É muito forte nos Estados Unidos. Inclusive, no Super Bowl teve um grande anúncio aqui em relação a esse produto e está se expandindo internacionalmente. O Brasil vai estar lançando, nós vamos estar lançando agora, o que é uma grande oportunidade. Alexandre, eu vou te interromper 1 minutinho só, tá? A gente já volta. No próximo bloco, continuamos nossa conversa com Alexandre Carreteiro, presidente da PepsiCo. Voltamos com o nosso entrevistado, Alexandre Carreteiro, presidente da PepsiCo Brasil. Alexandre, estamos conversando aqui no intervalo sobre um novo produto que vocês estão fazendo, que são os popcorners, quer dizer, é uma espécie de pipoca que ela é expandida, ela não é frita e parece que essa técnica é inovadora, né? Explica um pouquinho sobre isso. Isso já está na linha alimentos saudáveis? É um produto, realmente uma técnica de ar quente. É um produto que faz pop-up. Ele pula com ar quente e se expande. É feito à base de milho e tem uma sensação incrível. Então, E quem desenvolveu isso? Um aquecimento... É um produto que iniciou nos Estados Unidos, Sônia. A gente tem esse produto na gama já há mais de 5 anos lá e a gente está expandindo para o mundo inteiro. Então, o Brasil é um dos primeiros mercados, depois da Inglaterra também, de lançar. A gente fica muito contente. Já está em São Paulo e vamos expandir para o resto do país com produção no Brasil. Os concorrentes já estão no pé? É uma tecnologia que, assim, as pessoas estão todos, os concorrentes estão sempre olhando, não é tão complexa, mas de poder fazer isso com o sabor, etc., tem o seu toque de elegância ali. Tá. Me diz uma coisa, em termos de tecnologia, o que vocês estão fazendo no mundo e particularmente no Brasil?
Olha, basicamente nós trabalhamos com várias gamas, né? O nosso portfólio é bem amplo e a tecnologia nossa são tecnologias assim de extrusados, onde a gente tem uma gama que é Cheetos, Fandangos, toda essa gama aqui. Nós temos de batata, nós temos a batata e o muito importante em tecnologia que nosso produto, eles são 3 ingredientes, uma batata. Muitas vezes a gente desmistifica isso porque é batata, óleo e sal. E o nosso óleo, a gente tem um óleo vocês estão eliminando, o né? óleo, a gente migrou para um óleo à base, um óleo saudável também. Então, quer dizer, nós temos 3 ingredientes. O que seria um óleo saudável? Nós temos a base de girassol, que é um óleo mais saudável do que um óleo à base de óleo de palma. Então, batata você não vai conseguir fazer como a pipoca, os popcorners? Estamos melhorando o perfil, mas a batata ela tem a sua intensidade, a sua crocância, né? Então a gente lançou até leis rústica com mais crocância. Mas o importante de dizer, Sônia, é que nós compramos a batata de agricultores no Brasil, né? E a gente leva do campo ao pacote em 48 horas. Inclusive a gente colocou foto dos fazendeiros para fazer uma homenagem, para explicar que o produto é um produto natural fresco. Então, essas são maneiras de trabalhar toda a cadeia de valor. Quando a gente fala de tecnologia, a gente impacta toda a cadeia de valor e o 99% do que a gente vende no Brasil é comprado e produzido no Brasil. Em termos de Brasil e tecnologia, você pode dar um número sobre investimento? Sim, nós esse ano vamos investir 1,2 bilhões de reais né, em tecnologia, em capacidade incremental para nossas fábricas e nós temos também em tecnologia um centro de inovação em Sorocaba, com mais de 100 cientistas, Sônia, onde muitos são PhDs. E aqui a gente trabalha com vários tipos de tecnologia, de embalagem, de produção, de inovação de sabores. Isso nos permite ser muito mais local e nos permite também trazer o período de inovação de 1 ano e meio para 4 a 6 meses. E de trabalhar cada mais raízes brasileiras. Então, é algo muito legal para nós, para o Brasil, para a América do Sul, agora, é muito importante. Por exemplo, os popcorns que a gente acabou de mencionar, que são as pipocas, né? A vácuo, pipoca a vácuo, eu não sei como chamar isso. O início dos testes, você falou aqui que vai ser Brasil. Por que o Brasil foi escolhido? Pelo potencial que nós temos aqui no Brasil de crescimento. Então, tudo que acontece no mundo, nós tentamos sempre trazer aqui para o Brasil, além de desenvolver sabores locais. Então, é sempre um mix entre coisas que estão acontecendo no mundo que a gente traz, que é o caso de popcorns, ou sabores regionais. Nós comentamos no início do programa, eu queria dar um exemplo. Nós criamos aqui toda uma gama de torcida para churrasco. Torcida com pão de alho e torcida vinagrete. Esse é típico brasileiro que o nosso centro de pesquisa desenvolveu rapidamente, com uma chefe que nós temos. Temos o torcida camarão com pimenta, que é para o Nordeste, que é um pastel de camarão que a gente transformou o sabor. Então, essa é a beleza desse centro de pesquisa e desenvolvimento. Em termos de sustentabilidade, essas batatas que nós acabamos de mencionar, elas têm alguma coisa diferente na sua produção? Ou... Nós temos, os agricultores trabalham com agricultura sustentável, que agora nós estamos ainda evoluindo para a regenerativa. O que é regenerativa? São práticas melhores para o solo. Então, nós temos um sistema de irrigação com menos água, nós temos drones também para monitorar a saúde da batata. Nós também, Sônia, uma coisa importante... Drone. Nós temos drones, que nós trabalhamos com drones para realmente monitorar a evolução da batata, para assegurar que a batata ela tenha a qualidade perfeita. Então, tem toda uma tecnologia. Mas isso vocês fornecem para o produtor tem sozinho? Não, nós temos Eles são tipo franqueados da Pepsi? Nós temos aqui, como nós somos globais, nós temos aqui expertise de agricultura regionais e globais com essas tecnologias e com parceiros tecnológicos. É como se fosse uma franquia? É como se fosse uma expertise que nós passamos para os agricultores. Tá, e vocês só compram de quem... produz dessa maneira. Nós temos contratos de longo prazo com fazendeiros no Brasil e a gente compra, então, dessas batatas. E, além disso, eu queria te dizer também que nós temos uma água de coco, Quero Coco, que nós temos uma fazenda em Petrolina, que é nossa, com coqueiros também, a única do mundo, da PepsiCo do mundo. Então, a gente tem o produto água de coco, Quero Coco. E aqui, a agricultura regenerativa, o que nós fizemos? O coqueiro ele tem 5 metros. O cacau precisa de sombra. Então, nós, junto com a Barrica Caibô, plantamos cacau debaixo dos coqueiros. É melhor para o solo, é melhor para o rendimento. E a gente trabalhou com agricultores também ali na Bahia para estimular e eles também estão fazendo a mesma coisa. A gente sempre destaca que é toda a cadeia de valor, né? A gente falou da agricultura, mas toda a cadeia de valor. Então, falamos no início do programa da água.
Nós hoje temos um MBR, né, que é uma membrana que filtra a água da fábrica de Itu, onde temos 140 dias sem usar uma gota da municipalidade. Então, isso reduz o consumo de água drasticamente. Temos veículos elétricos também, nós temos canudo de papel, nós temos aqui a reutilização das nossas embalagens para fazer baú de caminhão, para fazer racks. Então, toda essa cadeia de valor é muito importante, né? Energia renovável, isso traz um impacto para o país. Como é que você vê o posicionamento do Brasil nessa solução mundial? Eu queria te perguntar isso com mais detalhes. A gente volta já já, vou te interromper 1 minuto, tá? No próximo bloco tem mais Alexandre Carreteiro, presidente da PepsiCo. Não saia daí. Voltamos com Alexandre Carreteiro, presidente da PepsiCo Brasil. Alexandre, estamos começando a falar sobre o Brasil, as oportunidades que o Brasil tem de ser o líder verde internacional do mundo, né? Como você vê isso? Acho que é uma grande oportunidade, Sônia, para o Brasil. Assim, a agricultura brasileira, nós aqui somos um celeiro de alimentos para o mundo. Então, a gente está realmente estimulando de passar de sustentável para regenerativo. E eu sinto que muitos da indústria também estão trabalhando para fazer isso. Então, a gente está trabalhando cada vez mais com o campo para mostrar que o Brasil tem esse potencial, porque já é um grande produtor, né, de milho, enfim, de soja. Então, tem uma grande oportunidade no campo e tem uma grande oportunidade também, como a gente falou, na cadeia de valor, né? Ainda tem muitos passos para serem feitos quando você fala de reciclagem, quando você fala da infraestrutura de veículos elétricos para bateria, né? Tem um trabalho ainda para ser feito, mas a oportunidade é muito grande. Acho que tem uma mobilização grande para o Brasil ocupar esse espaço no cenário mundial. Eu não sei quantas as pessoas sabem, mas nós, brasileiros, produzimos somente 3% dos gases poluentes do mundo. China e Estados Unidos produzem juntos mais de 50%. Essa não é uma oportunidade imperdível para a gente ser a maior economia verde internacional? Só posso estar de acordo com você, Sônia. Por isso que eu digo que é um caminho, o Brasil está se organizando também, está cada vez mais ganhando essa reputação da oportunidade e eu vejo realmente muitas empresas atuando nesse caminho. E outra oportunidade, como nós estamos falando de ESG, é a nível de equidade racial. Quando nós falamos no início, né, de o PepsiCo Positive, falamos de agricultura, cadeia de valor e escolhas positivas, se trata muito de diversidade, equidade e inclusão. Então, ao falar de raça, realmente, né, nós temos aqui no Brasil 55% das pessoas que se declaram negras e pardos. E é uma grande responsabilidade de nós, como empresas, a gente poder apoiar que tem essa representatividade dentro das empresas. Mas essa inclusão não é já natural? Ela não acontece de maneira tão natural. É importante nós, quando a gente vê, né, nos níveis da empresa, líderes negros são ainda poucos. Então, o que nós estamos fazendo, né? Primeiro, nós temos um grupo de afinidade de negros dentro da PepsiCo. Hoje, nós temos 27% dos líderes negros. Nós passamos de 20% para 27%. Nós criamos um programa de mentoria para negros e mentoria reversa também, onde os negros... Para os que não são negros. Não, negros que fazem mentoria para executivos. Por exemplo, no meu caso, eu tenho um mentor que trabalha na linha de produção, que é negro, gay e budista. Então, para a gente se colocar nós executivos, e estamos fazendo isso para vários executivos, de entender o que uma pessoa negra vive na sociedade brasileira. Isso nos ajuda a ter mais sensibilidade. Avançamos também com letramento racial. Vocês têm metas em relação a isso? Temos. Nós queremos chegar em 30% de líderes negros em 2025. E mulheres? Mulheres é outro grupo de afinidade muito importante. Aqui, mulheres, nós hoje temos 49% das líderes são mulheres. Do meu time, 60% são mulheres. Mas aí então não precisa de mentoria. Precisa de muita coisa, porque você não é só chegar. Chegar nesse número é um grande trabalho. Minha chefe é mulher. Na América Latina, metade das líderes também são mulheres. O trabalho aqui é criar um ambiente com flexibilidade, onde mulheres e homens possam se expressar de maneira aberta e serem quem eles ou elas são, sendo respeitados por que são e atingir o seu máximo potencial. Por isso que as políticas são importantes. E esses grupos de afinidade, na verdade, eles
eles escutam e eles fazem proposta. Então, recentemente, por exemplo, nós financiamos o congelamento de óvulos, a fertilização in vitro. Nós temos flexibilidade para uma mãe, quando ela retorna ao trabalho, no primeiro mês ela pode trabalhar a tempo parcial, ela pode prolongar essa estadia dela, né? Então, tem muitas coisas que nós fazemos no ambiente de trabalho também, na linha de produção, temos linhas com equidade. Temos treinamento de líderes mulheres, tanto na alta liderança como na média liderança, sabe? Temos um programa também para mulheres que saíram de maternidade, que ficaram afastadas mais de 2 anos para elas poderem retornar ao trabalho. E tudo que nós fazemos em toda a companhia, seja de campanhas publicitárias ou outro, esses grupos de afinidade, mulheres, negros, geração acima de 50 anos, também é muito importante, comunidade LGBTQIA+. O que vocês fazem para a geração? Nós temos um grupo de afinidade que chama Geração Única, onde chama-se Golden Years. É um programa também onde nós recrutamos mais de 400 pessoas nos últimos 5 anos, acima de 50 anos. E esse grupo está envolvido também em tudo que nós fazemos. Então, tem mentoria para pessoas acima de 50 anos, asseguramos que essas pessoas estão em plano de sucessão, apesar de estarem acima de 50 anos. Isso também ocorre para negros e mulheres, né? Asseguramos que elas têm representatividade em tudo que a gente faz. Qual o maior desafio em cada área? Se existe uma maneira da gente colocar isso? Eu acho que a soma de tudo isso, Sônia, é uma questão mais de cultura da empresa. Por isso que nós temos que ter uma cultura que respeita cada pessoa. A cultura da empresa ou a cultura das pessoas? Começa com a empresa e depois as pessoas... O propósito da pessoa tem que estar alinhado com o propósito da empresa e vice-versa, sabe? Então, eu repito o que eu falei no início, nós somos uma empresa da linha de frente. 90% das pessoas estão em fábrica, em vendas e operações. As pessoas, a gente tem que dar oportunidade que elas possam crescer, independente de que grupo as pessoas estão. Então, criar essa cultura onde as pessoas são escutadas, onde a gente celebra o sucesso, onde as pessoas possam agir como dono. E se tem algum erro, a gente tem um hotline, um 0800, onde as pessoas possam reclamar, se expressar, e para assegurar que esse respeito ele existe. Então, eu diria que tudo isso se quadra na cultura, onde nós temos os 7 comportamentos da PepsiCo, para assegurar que isso tudo avance. Então, quais são os 7 comportamentos? Olha, nós temos, assim, os mais importantes que nós trabalhamos é celebrar o sucesso, expressar a opinião sem medo e agir como dono, né? Mas aí nós temos também diversidade e inclusão, que é um grande talento, é ser uma empresa consumer-centric, colocar sempre o consumidor em tudo que nós fazemos, né? Agir com velocidade também na execução. Alexandre, eu vejo você muito entusiasmado com esse tema. Vocês devem estar conseguindo resultados significativos. Você poderia dar um exemplo para o telespectador de alguma evolução nessas áreas? Com certeza. O que era antes e o que é hoje? Primeiro dizer, Sônia, que por mais que a gente esteja avançando, eu vou aqui mencionar números, é um caminho e a gente ainda tem muito por fazer. Tá? Então, se a gente pega mulheres, a gente tinha 44% dos líderes que eram mulheres. Há quanto tempo atrás? Há 2 anos atrás. Agora estamos em 49%. E há 10? Você tem esses números? Não, né? Eu não te colocaria um número, mas eu posso te dizer que possivelmente estava ali menos de 40%. Mas... de novo, não é uma iniciativa de hoje, tem vários anos que a gente está nessa iniciativa. O difícil é chegar lá e manter sempre, tá? Então, assim, mulheres 49%, negros eu comentei 27%, né? E depois tem o grupo de afinidade LGBTQIA+, e Geração Única, onde nós recrutamos mais de 400 pessoas acima de 50 anos nos últimos 5 anos. Né? Então, assim, são... Nessas 24 horas como executivo, porque deve consumir, tudo isso deve consumir 24 horas, não deve dormir. O que toma mais tempo seu hoje? Olha, eu acredito que a gestão hoje ela tem que ser muito próxima e humana. E o que me toma mais tempo, mas que eu faço isso com muito prazer, é visitar as nossas operações, estar com as promotoras de vendas, estar visitando fábrica, estar celebrando uma inovação com o turno da noite, a 1h da manhã. Porque muitas vezes uma fábrica trabalha 24 horas, o que nós estamos fazendo para valorizar esse turno da noite? Então, o que me toma muito tempo é estar no terreno, como a gente diz, porque somos uma empresa que a gente tem que valorizar a linha de frente. Mas é a maior paixão que eu tenho. Eu não tenho mesa no escritório, a gente sempre falou, o pessoal fala de voltar para o escritório, a gente voltou para as operações, não temos obrigações de dias para estar no escritório, porque a gente quer estar próximo com as pessoas. Essa é uma gestão mais humana, né? Alexandre, hoje quando você vai contratar algum executivo para trabalhar com você, você olha mais a área técnica, do que ele sabe, aprendeu, etc. e tal, ou mais a habilidade cognitiva? Esses pesos mudaram
nessa sua carreira de executivo, como é que esses pesos mudaram? Conta um pouquinho para a gente. Tem o que e tem o como, né? Então, a sua pergunta muito em relação ao como, da parte mais adaptabilidade. Com certeza, hoje o como, ele é imprescindível, ele é muito importante e tem ganhado muito mais relevância. Porque as habilidades técnicas, a gente precisa ter agilidade de aprender. Mas essa parte comportamental, de trabalhar em equipe, de escuta, né, de estar próximo das pessoas, muitas vezes ela é um pouquinho mais desafiadora de aprender. Então, com certeza, o como, não que a gente não possa desenvolver, podemos sim, mas o como ele acaba tendo cada vez mais importância do que o que. E quanto mais a pessoa sobe na organização, ainda mais importante é o como. Eu sempre digo, Sônia... O que vai ser desempenhado futuramente pela inteligência artificial? Não, eu não acho. Eu acho que a inteligência artificial, ela ajuda na tomada de decisão, ela simplifica muita coisa. Então, mas aí é o como. Não, mas aqui o que, a gente vai cada vez ter melhores dados, etc. Mas as decisões, que também tem o que na tomada de decisão, elas precisam ser uma combinação entre dados e pessoas. Então, sim, a tecnologia está crescendo, vai crescer, mas é uma combinação entre a tecnologia e o humano. E essas duas coisas têm que ir em simbiose, cada vez mais. Bom, Alexandre, nosso programa está terminando. Eu queria agradecer a sua vinda aqui ao programa. Espero vê-lo conosco outras vezes. E te desejar boa sorte. Muito obrigado pela oportunidade. Obrigada a você. E, bom, semana que vem, eu, Sônia Raci, tenho um encontro marcado, direto dos estúdios da Band, aqui em São Paulo, marcado com você. Até lá.